Shalom, shalom. Hoje, quem sabe de hoje? Tempo suficiente para o pessoal saber, né? Tu Beave, Dia do Amor. Me perguntaram essa Dia dos semana, namorados, não é isso? mais ou menos Dia do Namorado, aqui em Israel, eles falam mais Dia do Amor, eu amava. Me perguntaram por que Av, em alguns locais é referido como Menachem Av, Menachem Av. E também tem outro mês que acontece isso, que é Reshvan, que também é referido como Mar Reshvan. Existem 2 meses no calendário hebraico que tem um nome e tem um nome que é chamado. Então tem Reshvan, que é chamado de Mar Reshvan, e tem Av, que é chamado de Menachem Av. Mar Reshvan, que é daqui depois das festividades, depois de Sukkot, é Reshvan, o nome do mês, e é agregada a palavra Mar, que é amargo, para o próprio mês. Um mês amargo. Por quê? É o único mês do calendário hebraico que não tem nenhum tipo de festividade. É uma férias assim, de um mês sem nada. Também quem passa Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret é muita coisa. Tem que ter umas férias mesmo. Então, Mar Heshvan é chamado de Mar Heshvan porque não tem festividade. Av é chamado de Menachem Av porque nós acreditamos e temos certeza que o Mashiach vai nascer no dia 9 de Av, ou já nasceu no dia 9 de Av, né? Pode ter nascido aí, já está no exército, ninguém sabe. Mas o 9 de Av é a data de nascimento do Mashiach. Ou seja, a partir do 9 de Av é que vai vir o descanso. Menachem, né, é uma palavra relacionada ao sentido de descanso. Tá ok? Então por isso é chamado também Menachem Av, porque a partir do mês de Av nós temos todas essas, temos Tisha B'Av, calamidades, também será entregue o descanso a Am Israel. Bom, logo após Tisha B'Av, que tivemos semana passada, hoje, esta semana nós temos a festividade de Tu B'Av. Por que se chama Tu? Por que a palavra Tu? O que quer dizer Tu? Difícil, né? Então vamos lá. Nós temos dentro do... rapidinho para vocês entenderem, né? Dentro do nosso... do alfabeto hebraico, cada letra tem um valor. Então, por exemplo, Aleph tem valor de 1, Bet tem valor de 2, Gimel tem valor de 3, Gimel tem valor de 3 e assim sucessivamente. Quando chegamos no 10, o Yud vale 10. Então Yud Aleph vale 11, Yud Bet vale 12, Yud Gimel vale 13, Yud Dalet vale 14. E como que eu escreveria o 15? Yud e Rei. Porém, se eu escrever o 15 com Yud e o Rei, fica o nome de Hashem, um dos nomes de Hashem. Não posso escrever o nome de Hashem em vão. Então, o que a gente faz? Nós pegamos o número 9, Tet, e a letra Vav, que é 6, e 9 mais 6, quanto dá? 15. Então, nós estamos hoje no dia 15 do mês de Av. Então, 15 em hebraico se escreve Tet, Vav. E 16, Tet, Zai. Então, vamos lá. Já aprendemos isso. Maria Efraim deveria ter explicado isso. Então, nós tivemos vários acontecimentos que ocorreram justamente no dia Tu B'Av. Um deles foi cessar a morte dos judeus no deserto, dos israelitas no deserto. Após os espias voltarem no dia Tisha B'Av, no dia 9 do mês de Av, com as más notícias, Hashem disse: essa data será para vocês motivo de choro por todas as gerações. Como contam nossos sábios que ocorriam, chegava na véspera, no dia 8, dia do mês de Av, e cada pessoa cavava sua própria cova no deserto.
Então a pessoa ia lá, dia 8 cavava a sua cova, dia 8 para o dia 9 ela dormia na cova, e aí ela ficava ali na cova, quem levantava no outro dia, opa, tô vivo ainda, ia lá e jogava a terra e enterrava a pessoa, que estava morta. E aí assim ocorreram todos os anos no deserto, até o último ano, o 40º ano. O que aconteceu no 40º ano? Chegou no dia 8, todo mundo foi lá, cavou a sua própria cova e deitou. No outro dia, todo mundo levantou. E aí o pessoal falou, mas esse ano foi diferente, ninguém morreu. E aí as pessoas se preocuparam, falaram, olha, acho que a gente contou a lua nova de errado, então vamos de novo, vamos amanhã dormir de novo. Todo mundo dormiu no dia 9 para o dia 10. No outro dia, todo mundo levantou de novo. Falou, opa, mas acho que a gente contou muito errado essa lua nova. Grave, eles dormiam onde? Dentro da cova. Ah, porque o sinal caiu aqui, eu não ouvi. Obrigado. De nada. Dia 11, mesma coisa. Dia 12, mesma coisa. Dia 13, falei, olha, a gente errou demais a conta do mês esse mês. Estamos em ave, acho que o pessoal vai morrer amanhã. Chegou no dia 14, todo mundo cavou sua cova, deitou na cova, levantou todo mundo no dia 15 e falou, opa, olha, já é metade do mês, a lua já está na metade, já começa, porque a lua tem a cheia, né, quando ela está na metade do mês, ela já está na lua no máximo, já está no dia, já é dia 15 do mês. Então, com certeza, nós acertamos a contagem e, com certeza, a Hashem cessou a punição da morte dos primogênitos. Várias outras coisas aconteceram. A princípio, o casamento intertribal era casar uma pessoa da tribo de Dan com uma pessoa da tribo de Naphtali, uma pessoa da tribo de Naphtali com uma pessoa de Zvulun, uma de Zvulun com Issachar, e assim era proibido. Por quê? Para que as possessões elas não passassem de uma tribo a outra tribo. Isso era uma regra da Torá, que as possessões passassem de uma tribo por outra tribo, então era proibido também as pessoas casarem entre si, apesar de que a proibição não é da Torá, tá bom? Enfim, essa proibição também foi anulada no dia 15 de Av, então as pessoas viram isso com muita alegria, que as pessoas agora poderiam amar sem fronteiras, um amava daqui, amava de lá, para casar, né? Casavam-se intertribalmente. Uma das maiores calamidades do povo de Israel, se não for a maior calamidade quase que ocorreu na história de Israel antigo, foi quando da tribo de Benjamim quase foi exterminada. Livro de Shoftim, Juízes, a tribo de Benjamim praticamente foi exterminada por completo por um mal que ocorreu. Quem lê lá conhece, que eles abusaram de uma mulher, e aí vem o proprietário, o marido da mulher, esquarteja ela, e etc. Tem a história no livro de Shoftim, que é conhecida por todos. E aí todas as tribos de Israel vêm e praticamente exterminam a tribo de Benjamim. Praticamente. A ponto de que mataram todas as mulheres da tribo de Benjamim e sobraram somente alguns homens. Eles juraram também que nenhum de Israel daria nenhuma de suas filhas para casar com essas pessoas. Pois bem, o jurou, está jurado, agora eles vão ficar sem mulheres e não vão poder casar entre as filhas de Israel e não vão ter filhos judeus, porque o judaísmo é perpetuado pela mãe, não pelo pai. Ele tinha um problema para resolver. Falou assim, olha, a gente tem que resolver aqui. Como que a gente vai fazer? Todo mundo jurou que não daria suas filhas. Então, vamos fazer o seguinte. A gente pega todas as nossas filhas, manda elas para um pomar para festejar. E aí, o pessoal da tribo de Benjamim sai correndo, pega que gostar e casa com ela. E a gente não deu para ninguém. Eles vieram e tomaram da gente. E aí foi combinado e fizeram isso. Tá igual o carnaval no Brasil, quase, né? O problema é que no carnaval ninguém leva para casa, mas cada um pega quem quer. E a tribo de Benjamim foi readmitida
dentro dos filhos de Israel, mais uma vez. Outras coisas aconteceram. O rei Jeroboão havia colocado obstáculos para que os habitantes da tribo do norte não visitassem a tribo, o Beit HaMikdash, nas festividades na Shiloh Regalim. Então, justamente, em Tu B'Av, foram removidos, depois do seu falecimento, muito tempo depois, esses mesmos obstáculos. Também foi nesse dia, em Tu B'Av, que foram enterrados as pessoas, os mortos da cidade de Beitar. Quem se lembra, a gente estuda bastante, falamos sobre a cidade de Beitar quando estudamos sobre Birkat Amazon. Falamos sobre Beitar quando estudamos sobre Lag Baomer. Então, acho que o pessoal lembra do acontecimento. Também, sei que tem pessoas novas, mas tem os shurim gravados para isso. Então, nesse shurim, nós falamos sobre a cidade de Beitar, que houve um decreto após uma revolta, que todas as pessoas padeceram, foram mortas, e ficaram ao relento, sem poder ser enterradas. E quando esse julgamento foi anulado, justamente na data de 15 de Av, as pessoas foram enterradas. Também era uma data famosa onde que as filhas de Israel saíam para dançar aos campos. E os homens solteiros saíam para tentar achar uma esposa. Tu B'Av. E, por fim, nós temos o dia da quebra do machado. Esse nem eu lembrava, eu encontrei agora hoje, né, relendo, né, sobre o tema. O dia da quebra do machado ocorre da seguinte maneira. Todo ano as pessoas iam cortar lenhas, né, para o templo de Israel, para as ofertas, para queimar durante o templo. E esse corte de lenha, ele se encerrava no dia 15 de Av, para todo ano. E aí, como celebração disso, os israelitas quebravam os machados. Então, quebraram o machado e o nome esse dia, que é o dia da quebra do machado. Praticamente, não tem alahá nenhuma a ser cumprida no dia em Tu B'Av. Nós apenas omitimos Tachanun. Então, alahá mesmo, sobre o dia de Tu B'Av, é a omissão do Tachanun. Então, por fim, agora que encerramos falar sobre Tu B'Av, qual é o tema que nós vamos falar justamente? Por acaso? Shidurim. Não, Tachanun. Omissão do Tachanun. Lembra de semana passada? Então, nós estamos estudando. Eu tô brincando, Rabi. Nossa, do Rim, tá difícil, tem muito. Tá difícil. Tem muito solteiro, muita solteira, mas é difícil. Difícil. Hoje é o dia propício, né, Rabi? Acho que saiu muitas conversas aí, né, hoje, provavelmente. Espero que sim. Boas conversas. Então, nós viemos estudando alguns shurim já sobre Minha. Nós estamos seguindo a ordem de falar sobre as 3 tefilot. Nós falamos já sobre Arvit, alguns shurim, vários shurim. No shur de Arvit nós explicamos sobre o Shema, sobre a importância do Shema, sobre as próprias partes do Shema, como ele é composto. Estudamos também, justamente quando os shurim de Arvit, sobre a Amidah, como que é especificamente cada parte da Amidah, o que significa, o que devemos pensar. E nos shurim de Minha, nós repassamos a Amidah. Tá? Semana passada nós repassamos a Amidah e chegamos em Tachanun. Só um momentinho.
Então, nós estamos estudando Minha, e agora nós vamos ingressar na continuidade do tema, que é justamente Tachanun. Tachanun é um pedido para que Hashem tenha misericórdia de nós, se compadeça de nós. Tachanun, ela é feita de pé nas sinagogas. Quem está com o Sidur completo da Sefer está na página 169. Quem tem o Sidur Sfaradi puder escrever para mim, por favor, é a página. Exatamente, são súplicas. Sim, a tradução é súplicas. 169 no Sidur completo e no outro Sidur Sefaradi. Apesar de estar escrito súplicas, nós temos que entender o motivo da palavra, o shoresh, a raiz da palavra. A palavra vem de Hanan, que quer dizer misericórdia. Tachanun, a palavra tá no começo, quer dizer, é um imperativo. É um pedido para Hashem, se compadeça. Por favor, se compadeça. Por favor, tenha misericórdia. Esse é o sentido mais... Essa é a tradução exata da palavra. Pode ser traduzido como súplicas também, porque nós suplicamos. Mas não é tão... não atende 100% o sentido do texto. Amém. Vamos lá. Tachanun, ela é omitida muitos dias do ano. É muito importante que as pessoas saibam, pelo menos, a ideia de quando é omitido. Eu não lembro todos os dias que são omitidos, particularmente falando. Mas é bom que vocês entendam que é omitido em festividades, em dias especiais. Então é importante que saiba que é omitido. Para que, se tiver dúvida se é omitido nesse dia que você está ou não, que você se lembre de consultar aqui em cima. Então, todos os Sidurim, eles trazem esse tipo de instrução aqui em cima, vejam só. É uma instrução de como faz a tefilá, de como... Todos os Sidurim, mesmo em Israel, mesmo todos em hebraico, e dos dias que são omitidos. Então, vamos lá. Vou ler para vocês os dias que são omitidos. Nos seguintes dias, não se está Hanun. Em Minha, em Rosh Chodesh, em Hanukkah, em Tu B'Shvat, 14 e 15 de Adar, que é Purim, nos 2 dias de Purim, todo o mês de Nissan, Yom HaAtzmaut, 14 de Ar, que é o Pesach Sheni, Lag Baomer, 28 de Ar, que é a libertação de Yerushalayim, em Rosh Chodesh Sivan, até dia 12 do mês de Sivan, em Tisha B'Av, em Tu B'Av, na véspera de Rosh Hashanah e na véspera de Yom Kippur, até Chodesh Cheshvan. Então, muitos dias não se diz Tachanun. Também não se diz Tachanun na sinagoga que vai se fazer um Brit Milá, se o pai ou o sandak estiverem presentes. Então é importante que as pessoas entendam que Tachanun se omite por ser um dia festivo. Então, como Tachanun é um pedido de misericórdia, é proferido vários pedidos utilizando palavras às vezes fortes, ele é omitido. Tachanun, ele é composto, assim como a Midá, no plural, não é no singular. Por que nós rezamos no plural? É uma pergunta. Por que nós rezamos no plural? Porque engloba todo o povo de Israel. Exatamente. Devemos entender que nossas tefilot, nossas preces, elas englobam e fazem referência a todo Klal Israel, todo o povo de Israel. Então, Tachanun, ele começa
com alguns pedidos de perdão, nós fechamos o punho, assim, para cada palavra que nós falamos, nós damos uma batidinha no coração. Então, por exemplo, vou ler em português. Pecamos, traímos, roubamos, falamos em linguagem vil, cometemos iniquidades, praticamos o mal, pecamos intencionalmente e assim por diante. Não é para bater com força, não precisa bater com força também. Deixar tem Sabe? Sim. O senhor poderia me dizer em qual data se faz? Porque o senhor falou as que não faz e são muitas, então fica mais difícil. Acho que seria mais fácil dizer em que tempo se faz. Todos os tempos, fora essas datas. É difícil? Então, é difícil, É difícil, fora essas datas o tempo todo, entendeu? Então, é mais fácil falar data que não faz do que faz. Porque fora isso, faz sempre. Porque normalmente nas regras a gente não faz. Então, mas faz. Então o ideal seria fazer olhando o calendário todo dia. Como é? Não é olhar o calendário todo dia. É pelo menos saber que dia... Não tem como o judeu não olhar, não saber que dia tá, entende? A gente volta a falar. A gente tem que ter os zmanim. Isso não faz existe... na sinagoga ou faz individual? Também faz individual, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, veja só. O judeu tem sempre que saber que dia ele está, onde ele se situa. Então, a gente tem que ter primeira coisa, tem que saber sempre, tem que ter decorado por A mais B quais são as festividades judaicas. Então, a gente sabe quando é Pesach, sabe quando é Shavuot, sabe quando é Sukkot, sabe quando é Rosh Chodesh, porque tem que fazer a festividade de Rosh Chodesh, sabe quando é o Shabat. Então, nós precisamos estar situados no tempo. O judaísmo e o judeu, ele depende da situação no tempo. Não tem como ser diferente. E volto a falar dos shiurim passados. Tem um shiurim que nós estamos sobre Rosh Chodesh, falando sobre o tempo. Importante que assistam também. Então, é impossível um judeu não estar ancorado no tempo, ancorado temporalmente, ancorado no calendário. Então, tem que saber que dia que a gente está do mês judaico, que mês a gente está. Entende? Tem que saber. A gente está em Ave, hoje é dia 15 de Ave. Mais 15 dias que começa. Elul, o que a gente começa em Elul? Elul começa... Selichot. Selichot. A Selichot. Então, a gente tem que saber quando é Selichot. Então, tem que saber o horário da Selichot. Que horário começa, até que hora que pode fazer, se pode fazer de dia. Tem que saber. Para os sefaradim é o mês todo? É o mês todo. E pode comer arroz em Pesach. Tem essa vantagem. Entende? Sim, Manuel, tem vários aplicativos. Tem os aplicativos que eu estou sem meu celular aqui, que vocês podem dar eu passei semana passada vários. Tem o Kaluar, Jewish Calendar, tem o Zmanim, tem vários aí. Zmanim. Quem puder escrever para mim, por favor, como se escreve Zmanim. Então, o judeu tem que estar situado em qual é o dia dele da vida. Entende? Então, ele fala, olha, hoje é Pesach Sheni. Opa, é um dia diferente. Deixa eu dar uma olhada aqui no Tachanon se vou fazer ou não. Entende? Então, infelizmente, a gente tem que saber quando a gente está no mês. Porque, vamos supor, chegou em Tisha B'Av, e você não sabe que é Tisha B'Av, não tem como, tem que saber. Obrigação. Tá ok? É igual falar que o judeu, mas esse daqui come porco, e esse não sabe quando é o calendário, É a mesma coisa, por quê? A pessoa ela vai incorrer em tantos erros, que ela é melhor que não faça, entende? Porque, imagina vocês, a pessoa errar em Shemini Atzeret. Então vamos lá, toda festa é no 7º dia, 7 dias depois, Shemini é no 8º, né? Então vamos supor, Sukkot, primeiro dia caiu na segunda. Quando que é o 8º dia de Sukkot? O 8º dia que é Shemini Atzeret? Na próxima segunda. Entende? Então, existe uma necessidade de entender exatamente como funciona o calendário.
Pois bem, então tem que saber que estamos, tem que saber, para que possamos acompanhar com precisão tudo. Também tem dia que faz salmos, tem dia que não faz. Por isso que a gente fala, tem que estudar o Siddur, está muito mais ainda nos nossos tempos. Então, de pé, nós fazemos a nossa... tem até o link aqui na internet. Pode escrever, Edivaldo, a pergunta, por favor. Então, nós temos aqui uma série de pedidos nos quais a gente talvez nunca se imaginou fazendo. Vamos ver aqui. Praticamos atos de violência, forjamos falsidades, aconselhamos o mal. Então, tem muitas transgressões que nós pedimos e às vezes nós mesmos não fazemos. Porém, precisamos pedir perdão, porque não importa se eu sou ortodoxo, se eu sou reformista, quando Hashem vier a punir o povo de Israel, ele vai punir todos iguais. Então, não adianta um ortodoxo falar, eu não faço isso e eu não vou pedir perdão por isso. Se quando Hashem vier a punir, vai punir todo mundo igual. Então, devemos pedir perdão, seja para quem for, para o judeu, para o outro judeu, mesmo que ele não faça as tefilot. Pois bem, o Tahanum ele é feito individualmente, a primeira parte, somente. Somente a primeira parte. Uma pessoa que reza sozinha não deve fazer, em hipótese nenhuma, essa parte, a segunda parte, que é a leitura dos atributos divinos. Tá bem? A leitura dos atributos divinos na página 170, que começa com Eler Rapaim, não deve ser lido individualmente. E, após essa leitura, nós temos aqui, na página 171, por que não é lido eu já falei algumas vezes sobre isso, mas por que não é lido esses trechos, como Barehu, Kadish, os 13 atributos? Esses trechos, eles requerem um nível de santidade elevado. Entendem? Então, uma pessoa sozinha não consegue alcançar esse nível. Então, por isso, nós devemos fazer essa tefilá somente em minyan. Então, Edivaldo ou Lídia que perguntaram, muito boa pergunta, muito boa, por que a ordem da Tahanum são feitas em ordem alfabética? Porque a mesma coisa que nós a gente pecou de A a Z. Qualquer pecado que você conseguir escrever de A a Z usando essas letras, pode ter certeza que a gente transgrediu. Esse é mais ou menos o motivo, tá bem? Então, pecou de A a Z, a gente pecou tudo. A gente está pedindo perdão por esses. Esse com Aleph, por todos dá para escrever com Aleph. O B, tudo dá para escrever com B. O C, tudo dá para escrever com C. E assim sucessivamente. Então, não rezamos os 13 atributos e passamos para a próxima página, que é o Nefilat Apai, que quer dizer cair aos rostos. Então, a gente está lendo, se tem um Sefer Torah no local, evidente, a gente deve se curvar e ler esse trecho assim, na mesa, assim. Entendem? E ler esse trecho da página 171, que é Vaiomer David Elgad e Hashem al Beapecha. Tá bem? É necessário que seja cachê ou... É necessário. Se tem um livro de Torá desse, não vale. Se é uma torazinha daquelas de réplicas, também não conta como Sefer Torá, tá bem? Pode perguntar, Yitzhak. Nessa parte que a gente se inclina, né, sobre o braço, sim. O começo dela é óbvio ali, nessa parte, e o final dela, né, o momento em que a gente tira é na parte de Shomer. E a gente faz essa página somente aqui, até
Yashvu veyoshvei raga. Ok? E depois Ok. seguimos até a próxima página. Fazemos tudo. Aqui na Shaharita era mais extensa. Bem mais extensa. Então aí a gente faz tudo. Aqui, se eu não me engano, nas segundas e quintas, né? Ele é maior, ele tem Sim. acréscimo. Mas cadê aqui o acréscimo dele aqui? É isso que eu estou procurando. É na Shaharita, não é? Exato. Depois de haver no Malkeno, tem Isso, na os Shaharita. acréscimos. Na Minha, que nesse caso nós estamos estudando, ela é isso mesmo. Ela vem aqui, começa em Vaiomer David Gad, faz toda a primeira página, Neflat Apai, depois pode ficar em pé em Shomer Israel, fica normal, e vai e conclui a leitura. Isso. Muito obrigado, Ana. A gente não vai seguir falando da Taharum completa, que é da Shacharit, agora. A gente vai falar sobre Shacharit mais no futuro. Pode fazer sozinho. O que a gente tem que fazer, faça um asterisco aí. Escrevam não ler sozinho. Na página 170, onde escreve El Erer Apai até Merav Res Lechol Korecha. Toda essa parte não é feita. Vidui significa confissão. Sim, a única questão, Edivaldo, é que se tem um Sefer Torá no local, quando nós chegamos na parte da página 171, se tem o Sefer Torá, nós nos deitamos. Assim, numa cadeira, nos encostamos. Se não tem, não precisa. Tá bem? Concluímos até Leman Shemecha, depois disso, que é na página 172. Sozinhos, reiterando, não fazemos o Kadish, está bem? E para concluir, concluímos com o Aleino. O Aleino, existe a opinião de que foi composto por Yehoshua Binun, por Josué. O Aleino ele tem uma ligação muito forte com o Shema. Qual a ligação muito forte que ele tem com o Shema Israel? Aleino, não sei se todos conhecem, né? Está na página 174 do Sidur, que já é a conclusão da Minha. É o final da Aleno, né, não é, Rabi? Sim, mas ele tem mais coisas aí. Primeiro que nós declaramos a unicidade de Hashem no Aleino. Ok? No Shema Israel tem duas letras maiores. Quais são as duas letras maiores do Shema Israel? Aina e Dalet. Ain e Dalet. Qual é a letra que começa e que termina o Aleino? Começa com Aina, né? A Ain termina com qual? O término eu imagino que seja com Dalet. Chutou e acertou. Começa com Ain e termina com Dalet. Aleino Lechaviach Ladona Kol e termina com Ve'alaretz Mitachat En Od. Termina com Dalet, começa com Ain. Quer dizer, esse Ain, esse Dalet, quer dizer, nós somos testemunhas de que isso é verdade. E o próximo passo que começa Ve'al Ken. Existem sidurim que omitem o V, porque não deveria começar com V. Ele tem que ser Al Ken Ekaveh, entende? Por quê? Porque ele começaria com Ain também, e terminaria também o Shemo Echad, com Dalet também. Tudo é feito milimetricamente, hein, Rabi? Milimetricamente, tem tanta coisa nesse lei, não vocês têm nem ideia.
O correto, Sheila, vocês estão corretos. Quando chega no Tachanun, e chega no Vaiomer David Ergad, se senta, porém não se cai. Não. Sem o Sefer Torah, se senta, mas não apoia. Exatamente, como vocês fazem. Se senta, mas não apoia o rosto no braço. Tá bem? O Tachanun nunca se faz no Shabat, Garcia. Como eu expliquei no começo, existem alguns dias que não se prestam, que não se recitam Tachanun. Tá bem? Exceto se for Yom Kippur, claro. Pois não. Desculpa, Ravi. Eu venho fazendo a Amidá em silêncio. Quando chega no Aleno e no Ve'alken, eu já faço em voz alta. Tá correto ou continuo em silêncio? Pode ser em voz alta, não tem problema nenhum. Ok. Só dá. Então, o Aleno, ele é concluído. O que nós já comentamos na Tefilá de Arvit também é que o ideal é que as pessoas tentem fazer o Aleno pelo hebraico, porque no hebraico, em geral, em todos os Sidurim, ele está completo. Porém, na tradução e transliteração, o Aleno, vezes, não está completo. Sim, se faz Ve'alken. Tá bem? Até o final. E o Kadish não faz, Kadish não. Então, no Aleno, ele tem uma referência quanto às outras grandes religiões, que seriam o cristianismo e o islamismo, que eles colocam aqui a confiança em um Deus que não é Deus. Em especial o cristianismo, né? E após isso tem uma referência mais explícita. Que não nos fez como as outras famílias da Terra? Isso, também. Então, o Aleno, ele tem uma referência direta contra as outras religiões, e por isso os judeus foram perseguidos, já foram tão perseguidos no passado, também foram perseguidos justamente por ter agregado essa tefilá, e por isso, por muitas gerações, foram omitidas essa tefilá. Esse trecho da tefilá. Pois bem, alguém tem alguma dúvida da Minhá? Psuquei de Zimra vem de duas palavras. Psuquei é passagens, partes, parágrafos. De Zimra vem da palavra lesamer, que quer dizer alabar. Como fala alabar em português? Enaltecer Hashem. De Zimra vem porque é uma... Pode ser adorar. Rav, Sim. Essa expressão que você usou em castelhano, ela significa louvar. Louvar. Bem dizer, né? Bem dizer, isso aí. Então, passagens de louvor, passagens de enaltecimento. Manuel, Tachanun se recita todos os dias, exceto, ou seja, não se recita nos dias que ele vem agregado no Sidur que não se recita. Bem? O que o Yohanan, meu amigo? A pessoa pode se apoiar assim, ou se apoiar no chão, na cadeira, se apoia assim, pode sim. Ravi, eu tenho uma pergunta. Sim. Sobre o Shema. A gente inclina a oração toda ou é só na parte que fala Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Shema não se inclina, a gente faz ele sentado, sempre sentado, com a mão assim sobre os olhos, não precisa se inclinar, tem que estar com a mão sobre os olhos. Ok? Mas um Shaharit, o Shema não tem? Assim?
A gente faz sentado o Shema. Não existe obrigação de se curvar diante do Shema, não. É sentado com a mão sobre os olhos. Sim, eu digo com a mão na cabeça. A gente faz o Shema todo, tampando os olhos. Não. Só faz assim. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tirou e vai ler, e pode ler. Entendeu? A partir daí já pode seguir lendo, sem a mão no olho. Só o Shema e o Baruch Shem Kevod. Isso faz com o olho tampado. Fora isso, pode estampar o olho e seguir lendo. Ok, obrigado. Pois bem, então, a Minha, nós demos uma passada um pouco mais superficial. Essa é uma pergunta muito boa, Edivaldo, que você nos fez. Deveria ter sido respondida e feita junto com a Amidá. Eu acho que já respondi ela em outra ocasião. A Amidá deve ser feita voltada a Jerusalém. Porém, se eu não sei onde era Jerusalém, ou encontro impossibilitado de me voltar a Jerusalém, mais importante do que voltar-se geograficamente a Jerusalém, devemos voltar nossos corações a Jerusalém. Tá bem? Então, supor que você não sabe, estou aqui num lugar, estou sem bússola, sem celular, que lá de Jerusalém, e aqui tem uma parede, você vira para a parede e faz você filar. Que teu coração e tua mente estejam pensando em Jerusalém. Tá bem? Esse é o direcionamento mais importante, é esse. Não tanto o geográfico. A Amidá. O Shema não é obrigatório. O Shema é simplesmente sentado, tá ok? Seja da manhã, seja da noite, são sentados. E aí não é obrigatório o Shema estar voltado a Jerusalém. Pois bem, eu vou ter que concluir nosso shiur hoje pontualmente, tá bem? Gostaria de pedir que vocês participem dos shiurim de quartas-feiras. O David vai iniciar agora shiurim muito bons conosco também às quartas-feiras, iniciando agora com o tema Teshuvá, retorno. Após isso, ele vai fazer um shiur sobre Slichot, e depois eu pedi que ele iniciasse shiurim de Alahá sobre Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Então, o shiurim dele ele vai assumir também as aulas de quartas-feiras, pelo menos até depois de Sukkot. Então as aulas vão ficar segunda, quarta e quinta? As aulas continuam todos os dias, todos os dias tem shiurim. Nós temos shiurim de domingo, de shiur de vida judaica em espanhol e alahá avançada. Estamos tratando do tema Shabbat. Às segundas-feiras, os nossos shiurim de vida judaica. Às terças-feiras, de hebraico, Moreh Efraim. Às quartas-feiras, nós tínhamos o Sheva Mitzvot Benoah, que eu concluí o curso, estou pensando em que dar agora. Isso às quartas. E às quintas, nós temos nossos shiurim de vida judaica de novo. O David vai assumir o shiurim de quarta. Nós tínhamos ficado sem Moré.